Vamos dar início em mais um vídeo. Eu continuo pedindo a sua cooperação. Você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho, para nós poder junto continuar estudando. Divulgue para os seus amigos. Você que gosta de evangelizar e tem prazer na salvação de outros. Essas são palavras que muitos poderão alcançar a vida eterna. E você é que deve ser o evangelizador. Portanto, hoje, neste vídeo, eu quero falar: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esse foi o título que eu dei para este vídeo. Portanto, eu quero começar lendo no livro de Lucas 23, 44 a 46, para nós começarmos esse estudo, que diz o seguinte: o livro de Lucas diz: já era quase a hora sexta, escurecendo seu sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Este era o momento que diz que o véu do templo se rasgou-se. E Jesus clamou e diz que houve trevas desde a hora sexta até a hora nona. E ele clamou com grande voz. Disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Portanto, nós ainda vimos Mateus 27, 45 a 50. O que diz? Mateus 27, 45 a 50 diz o seguinte: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparas? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, e colocou na ponta de um caniço e deu-lhe a beber. E os outros, porém, diziam: deixa vermos se Elias vem salvá-lo. E Jesus clamou em alta voz, outra vez, com grande voz, e entregou o Espírito.
morreu. Então, agora nós temos vendo Jesus dizendo Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desampara? Quem morreu naquele momento? E quem o desamparou nesta hora? Mas o povo viu Jesus diferente. Não viu Jesus que a Bíblia indicava. Quando nós vamos para o livro de João, capítulo 8, e versos 57 e 58, que nós vamos ler, diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E disse mais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Mas no verso 57, eles perguntaram-lhe, pois os judeus ainda não têm 50 anos, e como viste Abraão? Porque eles estavam em um diálogo longo. E ele disse, no verso 53, és maior que Abraão, o nosso pai que morreu, e também os profetas morreram. Quem, pois, faze tu ser? Quem te faze ser? Porque eles tinham visto que quem cresce nele não provaria a morte eterna. E ele conhecia Jesus ali como fosse ele, não tinha 50 anos ainda. Nós olhando para esse texto, muitos conhecem Jesus da mesma natureza que os judeus viam ele. Ele só viu ele na natureza humana. E na natureza divina eles não conheciam quem ele era. Por isso eles disseram que não tinha ainda 50 anos. E ele estava com a razão. Mas Jesus disse que antes que Abraão existisse, eu sou. E disse que Abraão viu o seu dia e se alegrou, teve alegria por ver o seu dia. Qual a diferença entre os dois? É que os judeus falavam da natureza humana, natureza física de Jesus. E não tinha 50 anos. E Jesus falava da sua natureza divina, e esta era de eternidade, a eternidade. Então a diferença é que
Os judeus não entendiam, não conheciam ele como a natureza divina, Deus manifestado na carne. E quando nós vamos para o livro de Mateus, Mateus capítulo 13, e verso 55 e 56, vamos ver o que diz Mateus. Diz: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão? E não estão entre nós todas as suas irmãs? E de onde vem tudo isto? Esta sabedoria, o poder que nele exerce, porque ele realizava muitos milagres. E eles, vendo isto, eles perguntaram: não é este o filho de Maria, do carpinteiro? Então, ele só conhecia Jesus, o nascido de Belém, que agora vivia em Nazaré, e não conhecia a sua divindade. É o que nós precisamos conhecer. E quando Jesus inspirou, ou ele morreu, quando ele deu o brado, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. Quem morreu? A humanidade que morreu, o Filho de Deus, a natureza humana. E quem saiu dele? O Verbo que se fez carne, deixou a natureza humana. Então, deixou ele a divindade e morreu a humanidade. E muitos hoje ainda não conhecem Jesus com dupla natureza, a natureza humana e a natureza divina. Então conheça Jesus com duas naturezas, não o Jesus com duas pessoas, ou uma segunda pessoa na divindade, mas duas naturezas naquela humanidade, a humana e a divina. É o que a Bíblia sempre nos mostrou. Nunca disse que Jesus é uma segunda pessoa da divindade. Mas ele disse que sempre ele disse que ele é o primeiro e ele é o último. E diz que fora dele não há Deus. Vamos conhecer o Jesus que a Bíblia nos apresenta, que ele disse: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E disse mais: eu sou o primeiro e eu sou o derradeiro. Portanto, conheça o Jesus com duas naturezas, mas não o Jesus com uma pessoa, segunda pessoa da divindade, mas duas naturezas em Jesus Cristo, que era o que a Bíblia sempre nos mostrou, dizendo: eu sou o primeiro
Eu sou o derradeiro e não há outro. Então, quem morreu? A humanidade. Quem deixou a humanidade? A divindade que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, amados, continuamos fazendo outros vídeos como este. E para isso eu peço, se inscreva, ajude-nós a levar esta palavra, este conhecimento a outros que não o conhecem. Se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos em frente. E nós, estudando a palavra de Deus, é o que nós gostamos. Os textos estão aí e é o que eu trabalho e procuro explicar dentro do texto. Portanto, que Deus os abençoe, Deus os ajude, em nome de Jesus. Amém.